Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Desejo abraçar a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, nesta manhã radiosa, quando mais uma vez refletiremos sobre um tema do Evangelho de Jesus. Jesus é uma realidade e, ao mesmo tempo, um símbolo. Ele é a verdade, é a justiça, é o amor. Onde predominarem estes elementos, ele aí estará, mesmo que seu nome não seja invocado. Assim como o sol não ilumina só um hemisfério, mas distribui à Terra todos os seus benefícios, assim o pastor divino apacenta com igual carinho todas as ovelhas do seu redil. Esse é o Jesus que renasce todos os anos no meio da humanidade terrestre. Mas uma pergunta não quer calar. Quando Jesus nasceu em cada um de nós? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Em nossa contemporaneidade, vivemos tempos de grande agitação. Todos os anos é sempre assim. Chega o mês de dezembro e a correria é a mesma. Trânsito engarrafado, lojas cheias, filas intermináveis, listas de presentes que não acabam e por aí vai. Mas a preocupação com o aniversariante do mês, qual é? Isso não acontece. O Natal é de Jesus, mas a festa é dos homens. E isso me faz recordar o momento na vida de Jesus, quando o mestre visitava Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E enquanto Marta afadigava-se nas tarefas domésticas, Maria permanecia sentada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe os ensinamentos. Em dado momento, Marta reclama que a irmã não lhe ajudava. Ao que Jesus lhe disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esta é uma passagem que retiramos do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 40 a 42. Nós também, como Marta, estamos afadigados de tantos preparativos para a festa do Natal, esquecendo da melhor parte, que é de colocar os ensinamentos do aniversariante em prática.
Quando nós pensamos no sentido do Natal de Jesus, a gente precisa recorrer ao evangelista João. No capítulo 1, versículo 4 do seu evangelho, quando ele sintetiza o Natal, o sentido do Natal de Jesus, de uma forma absolutamente extraordinária. João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como de unigênito do Pai. O próprio Testamento Divino assegura que, no princípio, era o Verbo. Depois do amor e da justiça do Criador, apareceu a expressão verbal como fermento vivo da criação. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, o coração de Jesus não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. E que foi isso que deu ensejo às palavras do apóstolo e evangelista João, que anteriormente eu me referi. Como afirma o confrade espírita Juan Carlos Orozco, isso comprova os valores divinos de Jesus da mais alta hierarquia espiritual. Espírito puro que se fez carne, representação do Pai e diretor angélico do orbe terrestre. Jesus tomou a forma carnal e habitou entre nós, como Filho do homem e Filho de Deus. E sentimos a sua glória como expressão do Pai, pois foi o maior Espírito que já encarnou na Terra, disse-nos Juan Carlos Orozco. E você deve estar em dúvida, por que Filho do homem e Filho de Deus? As duas dimensões distintas de Jesus, a dimensão humana e a dimensão espiritual. Se nós recorrermos à história da criação do Natal, os aspectos históricos da criação do Natal, nós encontraremos informações de que o termo, a expressão, a palavra Natal, tem origem na palavra do latim natalis, que por sua vez é derivada do verbo nascor, que significa nascer. Afinal de contas, quando Jesus nasceu? Na noite de 24 para 25 de dezembro, como tradicionalmente comemoramos? Ainda do ponto de vista histórico, nos tempos da antiguidade, nós encontramos uma festa muito curiosa, realizada na Europa Ocidental. Era uma festa em honra do deus Apolo, que demarcava oficialmente a entrada do solstício de inverno.
E essa era uma festa que reunia muita gente, principalmente em Roma, porque o templo de Apolo em Roma atraía muitas pessoas de todas as regiões dominadas pelo Império Romano, como também dos arredores da cidade. E a festa tinha lugar na capital do Império, que era Roma. E essa era uma festa que hoje nós chamamos, e os historiadores também chamam, de uma festa eminentemente pagã. Porque durante 3 dias o povo se unia em torno da figura do deus Apolo, que representava o sol. Que o solstício de inverno anunciava que começava a estação invernosa e o sol seria menor. E essa festa durava 3 dias. Ela começava no dia 22 e terminava no dia 25. O dia 25 era a grande coroação da festa. Para antepor-se a essa festa pagã, a Igreja Católica escolheu essa data de 25 de dezembro como a do nascimento de Jesus. E essa escolha foi determinada pelo Papa Júlio I, que comandou a igreja entre 337 e 352. E esta data, 25 de dezembro, mais tarde, bem mais tarde, no ano 529, foi declarada em Roma feriado nacional pelo imperador Justiniano. É para nós uma data simbólica, sem dúvida. Não é verdadeiramente nessa data que Cristo veio à Terra, que Jesus veio ao mundo, mas nós nos acostumamos à data e ela já tomou lugar no nosso íntimo, na nossa consciência cultural. Mas de lá para cá, a festividade sofreu inúmeras adaptações e modismos determinados pelos padrões culturais de cada época, de cada lugar. É assim que surge a rena, os pinheiros do Natal, a cor vermelho e verde, por aí afora. Mas algo deve incomodar o cristão, pelo menos do ponto de vista da curiosidade. Quais seriam as razões que determinaram a vinda de Jesus à Terra? Jesus esteve em 2 oportunidades, na formação do planeta e depois, quando precisou reencarnar, ter a experiência corporal na carne, cuja história nós conhecemos e cujo nascimento celebramos exatamente neste mês de dezembro. Jesus, enquanto o governador espiritual do planeta, já havia mandado inúmeros mensageiros para alertar os homens sobre o verdadeiro sentido da vida. Buda, Krishna, Hermes Trismegisto, Confúcio, Sócrates, Platão. Tudo em vão, porque os homens permaneciam estagnados em seus objetivos menores. Recordemos que os dias da humanidade, na época de Jesus, eram dias sombrios. Como nos descreve o benfeitor Emmanuel, na mensagem intitulada Rogativa de Natal, que está na obra À Luz da Oração, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Diz o benfeitor Emmanuel: Senhor Jesus, quando chegaste à terra, através dos panos da manjedoura, aguardava-te a Escritura, como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. E, em verdade, Senhor, as sombras
dominavam o mundo inteiro. Sombras do trabalho em forma de escravidão. Sombras na justiça em forma de crueldade. Sombras no templo em forma de fanatismo. Sombras na governança em forma de tirania. Sombras na mente do povo em forma de ignorância e de miséria. Então, este é o diagnóstico situacional da terra quando Jesus aqui chegou. Mas aí o Emmanuel prossegue na rogativa de Natal, dizendo: pouco a pouco, no entanto, ao clarão de tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão, transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos, transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada, converteu-se a tirania em boa administração e, gradualmente, a ignorância e a miséria foram recebendo o socorro da escola e da solidariedade. Então há uma mudança com a chegada de Jesus. Mas o Emmanuel faz de novo uma ressalva. O Emmanuel gosta muito de trabalhar com as conjunções adversativas e trabalha com muita sabedoria. Aí ele diz: entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor em forma de egoísmo. Egoísmo no lar, egoísmo no afeto, egoísmo na caridade, egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. A grande chaga da humanidade. Aliás, há uma trilogia terrível que ainda viceja entre nós: o egoísmo, o orgulho e a vaidade. O Emmanuel então faz o apelo dizendo: mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como nos amastes, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos os reflexos de nós mesmos, porque somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros é que atingiremos, com a pura fraternidade, a nossa ressurreição para sempre. Meus irmãos, eis aí o sentido do Natal. O Natal com Jesus. Porque o Natal de Jesus não pode ser uma mera comemoração de mesas e de comércio, de trocas e de folguedos, mas deverá ser um momento de profunda reflexão, de penetração íntima, de introjeção para verificarmos se já somos capazes de nos converter intimamente no berço em que nasceu o celeste amigo. E há uma pergunta que não quer calar. Por quê? Ainda não conseguimos isso. Por mais que nos esforcemos em justificar as enormes atribuições que a data provoca, fazendo-nos esquecer o verdadeiro sentido do Natal, uma pergunta ecoa em nossa consciência cristã: quando Jesus nasceu em mim? Recordemos que o menino que Maria enfaixou, deitando-o em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é força, desse Jesus que é poder, que é vida, que é verdade.
e que deve atuar no interior do homem, de cada um de nós. Quando Jesus nasceu em mim, talvez devamos recorrer ao testemunho de alguns personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Por exemplo, perguntemos ao apóstolo Paulo: onde, quando Jesus nasceu em você? E ele nos dirá: foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. A transformação do perseguidor dos cristãos no maior divulgador do Evangelho de Jesus. Indaguemos de Maria de Magdala, de Madalena. Perguntemos a ela: onde e quando Jesus nasceu em você, Madalena? E ela seguramente nos dirá: Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que a sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então eu jamais sonhara. A mudança absolutamente extraordinária de Maria de Magdala, de Madalena, e que se faz tão merecedora que é a primeira pessoa para quem Jesus aparece na sua ressurreição. Ouçamos o depoimento de Pedro. Perguntemos a Pedro: Pedro, quando Jesus nasceu em você? E ele provavelmente assim se pronunciará: Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, quando o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade. Pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Chamemos João Evangelista para dar o seu testemunho. Peçamos a ele que nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E seguramente ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Que é uma das frases das narrativas de João Evangelista que eu mais admiro, eu mais aprecio. Deus é amor. É talvez a melhor, a maior e a única definição que nós possamos ter de Deus. Vamos nos dirigir a Zaqueu, o publicano? Vamos perguntar a Zaqueu quando foi que Jesus nasceu em você? E ele seguramente dirá: nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, num pé de sicômoro, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me em ver o mestre de longe. Zaqueu era de baixa estatura e precisou subir na árvore. E ele se contentava ou se contentaria simplesmente em ver Jesus de longe. Mas eis que o mestre, amorável e bom, acena e diz: Zaqueu, desce, importa que hoje me hospede contigo. E Zaqueu diz: naquele dia entrou a salvação no meu lar.
Perguntemos a Tomé, o incrédulo: quando Jesus nasceu em você, Tomé? E ele, por certo, retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então, dirá Tomé, compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavras ditas por Jesus no Sermão da Despedida. Bom, apelemos então, por fim, finalmente, para Dimas, o bom ladrão. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, o bom ladrão e o mau ladrão. Perguntemos a Dimas: onde e quando Jesus nasceu em você, Dimas? E muito provavelmente Dimas responderá: Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, da cruz, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. E Dimas arremata: desde logo sentiu em mim e eu nele. Então, meus irmãos, a gente observa que o testemunho do passado pode ser o testemunho do presente, dado por todos os corações, que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade na manjedoura, que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Nós também precisamos ter esta conduta. O grande mestre Raul Teixeira, do alto de sua sabedoria e bondade, nos faz uma proposta absolutamente maravilhosa, a partir de uma indagação em nós mesmos. O Raul propõe que nos perguntemos: será que na vida que eu levo, do jeito que levo, Jesus já nasceu em mim? Essa é uma pergunta dolorosa de ser respondida, mas precisamos ter coragem de respondê-la. E o Raul propõe ainda: será que Cristo corresponde para mim uma realidade vivencial ou é um mito reverenciado nos altares, dependurado no pendentife? O Cristo pendurado na parede. E o Raul faz uma última proposta. O que é Jesus para mim? É aquele que eu chamo na hora das minhas angústias, dos meus problemas, das minhas dificuldades? Ou é aquele que está em cada irmão que de mim se aproxima, a começar dos meus familiares, passando pelos meus companheiros de trabalho, chegando na vida social, aqueles que eu encontro na rua, os deserdados do amor, abandonados, esquecidos? O que é Jesus para mim? Conclusivamente, nós podemos pensar que o Natal continua cheio de simbolismos, mas é preciso que cada um de nós, na intimidade do seu coração, recorde uma lição muito primorosa do benfeitor Emmanuel,
que está lá na obra Fonte de Paz. Nessa obra, o Emmanuel diz assim: a sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Uma semana separa o Natal de Jesus das comemorações do Ano Novo, ou do Novo Ano. Será que nós estamos devidamente preparados para enfrentar 2023? Vai depender muito se nós vamos vivenciar o Natal de Jesus ou o Natal com Jesus. E o Emmanuel diz: conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo em nossa vida, que é diferente de Novo Ano. Novo Ano é mais um no calendário. Ano Novo é aquele que a gente vem renovado pelo Evangelho de Jesus, renovado na determinação crística de imitar Jesus. O Emmanuel prossegue dizendo: o aniversário de Jesus precede o natalício do tempo, o Natal antes do Ano Novo. Com o Mestre, no Natal, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, o Ano Novo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro, o Natal, renova a alegria. O segundo, o Ano Novo, reforma a responsabilidade. Olha que extraordinário essa chamada de atenção de Emmanuel. Reforma a responsabilidade. E aí ele faz uma advertência. Não nos esqueçamos. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Olha que interessante, que inteligente. Ou a gente assume Jesus como modelo e guia da humanidade, tal como está lá em O Livro dos Espíritos, ou nós continuaremos órfãos dos anos novos. Agradecendo o carinho da atenção, das boas vibrações dispensadas, eu lhes desejo um Natal pleno de Jesus e um Ano Novo repleto de grandes experiências crísticas, dizendo até para o ano, se Deus quiser, e Ele há de querer. Um forte abraço, fiquem todos na paz de Jesus.